paz do Senhor Jesus, mais uma semana, o Senhor nos deu. E eu estava com uma outra passagem no meu coração, mas hoje eu amanheci com o Espírito Santo me dando um louvor, que diz assim: Deus é o Deus que me vê, no secreto, no oculto, Ele é o Deus que me vê. E então o Senhor me deu uma passagem bastante conhecida, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 21. Eu quero ler com você o verso 19, que diz assim: Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Essa passagem é bastante conhecida de todos nós, onde Agar estava no deserto com seu filho. Seu filho estava prestes a morrer. Então o Senhor fala com ela e ela consegue visualizar um poço no deserto. Então ela dá água para o seu filho e ele vive. A palavra diz, no versículo seguinte, que Deus estava com o rapaz. E hoje eu quero chamar a tua atenção. Quantas vezes, nas situações em que enfrentamos as circunstâncias, fases, as estações que nós vivenciamos aqui, muitas vezes nós não conseguimos enxergar a provisão que o Senhor está nos dando naquele momento, diante daquela circunstância. Muitas vezes não é a provisão da maneira que queremos, e aí naquele momento de fragilidade, naquele momento de desespero, naquele momento talvez de desesperança, nós olhamos para a situação e não conseguimos enxergar o Deus que está nos vendo. Mas muitas vezes quem não está vendo a manifestação e a presença dele em nossas vidas somos nós. Então para essa semana eu quero convidar você a olhar para as situações que você está vivendo de outra forma. Sabe, em toda e qualquer situação o Senhor está presente. Mas nós precisamos enxergá-lo. Precisamos visualizar. E esse visualizar é por fé. Muitas vezes nada está acontecendo aos nossos olhos de seres humanos. Mas há algo espiritual, algo que vem do Senhor, já está se manifestando. Então hoje Ele quer abrir os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos enxergar a presença dEle, mesmo, muitas vezes, em momentos de deserto. Quero contar uma experiência que eu tive há uns dias atrás. Eu estou fazendo tratamento, eu já compartilhei com você aqui, e eu estava numa semana pós-quimioterapia, de muito enjoo. Estava numa semana de muitos efeitos colaterais que estava maltratando o meu corpo. E estava eu muito enjoada, e eu trabalho fazendo personalizados. Eu tenho um ateliê na parte superior da minha casa. E eu estava muito enjoada, e comer algumas frutas fazia amenizar aquele enjoo. E eu estava trabalhando no meu ateliê, a minha cozinha é na parte inferior da minha casa. E eu estava ali lutando comigo mesma, dizendo: eu não vou descer, eu vou continuar trabalhando, mesmo com esse enjoo. E estava muito triste, né, por conta daquela situação. E estava dizendo comigo mesma: eu não vou descer, não vou buscar fruta, não vou ir lavar fruta para eu comer, eu vou continuar trabalhando. Isso não vai atrapalhar o meu trabalho. Estava indagando algumas coisas no meu interior, muito chateada, muito triste. E de repente chegou alguém na minha casa. E essa pessoa olhou pra mim e falou: eu não sabia o que te trazer nesse momento que você está vivendo, mas eu queria trazer alguma coisa. Então eu preparei essa cesta de fruta, com frutas lavadinhas, é só você comer. E quando ela falou aquilo, eu lembrava alguns minutos atrás, algumas horas atrás, eu estava indagando que eu não ia descer, eu não ia ir lavar a fruta para eu comer. Eu ia continuar trabalhando, que isso não ia me atrapalhar. E de repente o Senhor mandou a fruta lavada para eu comer. Ela não sabia o que eu estava passando naquele momento, nem o que eu estava falando com o Senhor naquele momento. Mas ela trouxe exatamente aquilo que eu precisava. Com certeza, direcionada pelo Senhor, que me vê o tempo todo. Com isso eu quero dizer pra você: o Senhor está presente. Ele te vê o tempo todo. Ele te vê nas suas indagações. Ele te vê quando você pergunta por quê. Ele te vê quando você agradece. Ele te vê quando você consegue visualizar. Ele te vê também quando você não consegue visualizar. E como ele fez com Agar, ele fala: eu quero abrir os teus olhos espirituais. Eu vou abrir os teus olhos espirituais. Você vai conseguir enxergar o poço no deserto. Você vai conseguir enxergar a provisão, mesmo que a circunstância diz o contrário. Amém? Vamos comigo, essa semana, visualizar o que é eterno, aquilo que o Senhor tem já preparado para nós, e nós precisamos acessar, e não acessamos porque muitas vezes não vemos. Vamos juntas, que essa semana seja de visualizar aquilo que já existe, porém nós não estamos vendo. E a partir do momento que visualizarmos, nós vamos acessar todas as promessas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe.